Bom dia, graças a Deus. Estou aqui diante da presença do nosso Deus para trazer uma palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo, ele estará falando ao seu coração de uma maneira muito especial, de uma maneira muito forte. Você que está agora ligado nesta live ao vivo aqui, que Deus possa preparar o seu coração, que Deus possa estar trazendo o entendimento da palavra de Deus para a sua vida, porque o meu maior desejo é que você seja uma pessoa ricamente abençoada. O meu maior desejo é que você realmente possa entender os planos de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus, ela mostra isso aqui para nós. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, a palavra de Deus, ela diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, e os que seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram escritas, nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles, que fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Louvado seja Deus! A palavra de Deus, ela mostra aqui a grandeza do nosso Deus, a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco também. Nessa passagem aqui, a Bíblia mostra que Deus, ele foi tão maravilhoso com aquele povo de Israel, que quando eles saíram do Egito, durante o dia, ele colocava uma nuvem para proteger o povo
daquele calor escaldante, daquele forte calor. Mas à noite, ele colocava aquelas tochas de fogo para alumiar, ou seja, para clarear, para que o povo pudesse enxergar durante a noite. Assim eles poderiam caminhar de dia e de noite. Mas uma coisa interessante, mesmo aquele povo, vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo, muitos deles murmuravam, muitos deles não faziam a vontade de Deus. E a Bíblia diz que muitos deles pereceram pela serpente no deserto, onde conta aquela história que Moisés mandou colocar, Deus disse para Moisés colocar uma serpente de metal em um poste bem alto, porque a serpente estava matando, ceifando o povo de Israel. E aqueles que olhavam para a serpente de metal, que representava Cristo ou Deus, esses não morriam. Então ele conta aqui essa história. Mas ele diz que mesmo assim, muitos Deus não se agradou, a maior parte Deus não se agradou. E em um dia só foram consumidos 23 mil pessoas. A terra abriu a boca e consumiu esses homens, essas mulheres vivos, porque eles desagradaram a Deus. E hoje não é diferente. Hoje, para mim e para você, se queremos que Deus continue nos abençoando, nós temos que marchar, nós temos que lutar. Não podemos ficar esperando nada de braços abertos ou de braços cruzados. Temos que ir em frente. Temos que mostrar para Deus que nós queremos a nossa vitória, que nós queremos a nossa salvação, que nós queremos o objetivo da nossa vida. E muitas pessoas estão prostrados nos dias de hoje também. A pedra que eles dizem que todos beberam de uma mesma água espiritual, essa pedra é Cristo. Quando Moisés tocou naquela rocha e aquela água saiu para o povo, aquela rocha ou aquela água era o próprio Jesus Cristo. E às vezes nós temos tocado também, mas não temos acreditado como devemos acreditar. Não temos nos esforçado como devemos e precisamos nos esforçar. Então, meu amigo e minha amiga, nessa manhã eu gostaria muito que você desse ouvido à voz de Deus, que você se tornasse um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus, como a palavra dele, ela mostra aqui para nós o seguinte. Eu vou até repetir alguns versículos aqui, para que você possa frisar no seu coração esta palavra. Olha o que ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam ou bebiam da pedra espiritual. Essa pedra é Cristo.
porque o Senhor Jesus naquela época não tinha se manifestado ainda, mas ele era representado por essa pedra aqui, ou por essa água, e todos participaram. E ele diz no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Eu pergunto para você, será que Deus tem agradado de você? Será que Deus tem agradado de mim? Será que as minhas atitudes, será que a minha vida diante de Deus tem agradado a Ele? Porque Ele continua dizendo assim, olha o que Ele continua dizendo. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles cobiçaram muitas coisas que não era vontade de Deus. Essa foi a razão pela qual eles desagradaram a Deus. Eles ficaram longe de Deus. E diz assim no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Ou seja, Deus estava cuidando deles. Durante o dia, aquele sol, aquele calor escaldante, a nuvem estava ali. A nuvem também representava o Senhor Jesus, a mão de Deus protegendo daquele calor. Mas mesmo assim, eles não deram valor. Eles não valorizaram o que Deus estava fazendo por eles. Tirou da escravidão para dar uma terra prometida, para dar uma vitória muito grande. Mas eles começaram a folgar. Sentaram para comer, beber, esqueceram-se de Deus. Ele diz mais ainda, e não nos prostituamos como algum deles fizeram, e caíram em um dia 23 mil. Em um dia, 23 mil pessoas caíram diante de Deus, perderam as suas vidas, perderam a sua oportunidade. Talvez, meu amigo, Deus tenha te dado oportunidades. Hoje, agora aí, você está tendo oportunidade de buscar a Deus, de levar Deus a sério, mas você está brincando. Você está exatamente não reconhecendo essa oportunidade que Deus está te dando. Lembre-se, em um dia caíram 23 mil. E no versículo 9 ele diz, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Quer dizer, aquelas pessoas que foram ceifadas por aquelas serpentes abrasadoras, Deus permitiu, porque aquele povo não estava reconhecendo o que Ele estava fazendo por eles. E hoje não é diferente. Deus, Ele quer salvar a sua vida. Deus quer salvar a sua família. Ele quer mudar a história da sua casa, da sua família, da sua descendência. Mas eu pergunto, você tem feito a vontade de Deus? Você tem agradado a Deus? Você talvez conhece a palavra há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Você conhece a Bíblia de capa a capa. Você fez grandes estudos, tem um vasto conhecimento, mas não tem praticado. E de que adianta o conhecimento se você não praticar? De que adianta você conhecer toda a história de Israel, toda a história de Jesus Cristo, se você não praticar a palavra de Deus? Não adianta nada. E ele diz no versículo 10, não murmureis
E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e não escritas para... olha bem, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso foi escrito como figura para que eu e você pudéssemos entender a vontade de Deus em nossas vidas. Deus, ele não quer o seu mal. Você pensa que Deus ficou alegre quando 23 mil foram consumidos ali? Não. Ele não se alegrou, mas ele tinha que fazer aquilo ali para que trouxesse ou viesse cair sobre o restante do povo o temor dele. O temor de Deus. Ontem eu gravei uma live aqui e eu falei sobre isso, sobre o temor. Muitas pessoas não têm temor de Deus e elas querem que Deus faça tudo por elas. E Deus tem feito, mas elas não têm reconhecido. Aí quando vem a adversidade, quando vem as lutas, elas não sabem o que fazer. Eu digo que você deve fazer. Se arrepender, meu irmão e minha irmã. Se arrepender, meu amigo. Não importa a sua religião. Não importa o seu credo religioso, não importa se você crê ou não, mas é necessário que você se arrependa e você venha voltar-se para Deus. Porque se você não voltar para Ele, a sua vida, ela vai de mal a pior. Porque é necessário que nós venhamos guardar os mandamentos de Deus. Tem muita gente pregando assim. Ah, eu vou comer do melhor da terra, está escrito. Sim, está escrito dessa forma. Mas você já leu antes o que ele diz? Se você guardar os mandamentos, você comerá o melhor desta terra. E eu pergunto, você tem guardado? Você tem guardado os mandamentos? Você tem levado Deus a sério? Ou você está brincando de igreja? Brincando de cristão? No versículo 13 ele disse assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também escape, para que possais suportar. Ninguém pode dizer assim, porque a tentação foi muito grande, eu não resisti. Não, você não resistiu porque você quis dar lugar à sua carne. Então, se amanhã vier o problema, você já sabe que esse problema veio porque você não quis resistir os desejos da sua carne. Se vier sobre a minha vida um problema, eu vou entender que esse problema é porque eu não quis resistir os desejos da minha carne. Eu quis fazer a vontade da minha carne. Então, quando o problema surgir, eu vou entender que eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Porque Deus não permite vir uma tentação sobre alguém, uma tentação tal que essa pessoa não possa suportar. Está escrito, Deus não permite. Eu estava num determinado lugar e tinha muito dinheiro, eu tinha que roubar porque a tentação foi muito grande. Você pegou aquele dinheiro porque você deu lugar à sua carne. Você fez a sua vontade, porque se você resistisse, essa tentação não era maior do que Deus na sua vida.
a tentação foi muito grande, tinha muitas mulheres e eu acabei me prostituindo a noite toda com várias mulheres, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque você quis fazer isso. Então você tem que estar ciente de que amanhã, quando vier o problema, vier a desgraça na sua vida, você sabe que é porque você quis isso para você. Você desejou isso na sua vida. Não foi porque a tentação foi forte demais, não foi. A tentação pode ser do jeito que for, mas se eu quiser, eu vou resistir. Se eu quiser, eu vou resistir a essa tentação e Deus vai me dar o escape, porque Ele é Deus, Ele não é homem, Ele é Deus poderoso. Então, meu irmão e minha irmã, se você realmente é uma pessoa que deseja que Deus venha mudar a sua vida, seja fiel a Ele. Seja fiel a esse Deus. A Eliane Faustino está assistindo ao vivo agora. Que Deus abençoe a sua vida, Eliane. Que Deus possa falar no seu coração através dessa palavra. Porque essa palavra não é minha, essa palavra não é de sabedoria minha, não, foi o Espírito de Deus que me deu o entendimento e Ele está me capacitando para orientar pessoas nesta hora, pessoas que talvez estão vivendo isto, vivendo essa situação. Eu conversava um dia desses aí com uma mulher e ela disse para mim que ela lá no Rio de Janeiro, ela era gerente de uma grande empresa. E essa mulher, ela lidava com muito dinheiro. Ela tinha em suas mãos a facilidade de roubar se ela assim desejasse. E ela resistiu isso durante muito tempo. Mas chegou um momento que ela não quis dar ouvido à voz de Deus. Chegou um momento que ela quis fazer a sua vontade, ou a vontade da sua carne. E ela pegou parte de um dinheiro, achando que não seria descoberta. E ela disse para mim: olha, pastor Lúcio, hoje eu estou arrasada. Eu fui pega com a mão na botija, ou seja, eles colocaram a câmera, depois que sumiu algum dinheiro, eles colocaram a câmera escondida no local onde ela trabalhava, onde ela mexia com o dinheiro, sem falar nada para ela. E ela foi flagrada pegando parte do dinheiro e colocando em sua bolsa, porque ela pegou a primeira vez, ninguém falou nada, mas deram falta. Mas colocaram ali essa câmera para poder saber o que estava acontecendo. E essa mulher com mais de 20 anos na empresa foi mandada embora sem direito nenhum. E eles disseram para ela: olha, sai sem falar nada. Porque se você entrar na justiça ou qualquer situação, as câmeras flagraram você pegando dinheiro. Está aqui, ó. E apresentou para ela. Ela está hoje desempregada, porque todo lugar onde ela vai entregar um currículo, eles fazem uma pesquisa e talvez até liga para aquela empresa, porque a empresa é muito grande, não tem como uma pessoa trabalhar um tempo desse todo e sair do nada. Então, quando eles ligam, fica sabendo da história e ela está arruinada hoje. E nós temos observado isso. Tantas pessoas vivem dessa forma. Na política, os homens, os políticos, nossos representantes, eles têm acesso ao dinheiro público e eles pegam coisa que não são deles. Mas eu estou dizendo aqui sobre a história de Israel. Eu cheguei aqui nesse momento, mas antes disso, eu falei para você sobre o povo de Israel, que em um dia
caíram 23 mil pessoas, morreram porque quiseram fazer a vontade da sua carne. A vontade da nossa carne é muito forte, sim, mas há condições de eu resistir, se eu quiser. Agora, se eu não quiser, eu vou ceder aos desejos da minha carne e vou praticar algo que vai satisfazer a minha carne. Mas as consequências vêm. As consequências do meu erro vai vir sobre a minha vida e vai vir sobre a vida de qualquer pessoa que comete tal coisa. O resultado na vida desse povo aqui de Israel foram: em um dia a terra abriu a boca e foram ceifados 23 mil pessoas. O resultado para outros foram: as serpentes abrasadoras matou muitos do povo de Israel nesse dia, e outros pereceram pelo destruidor. Ou seja, não tem como fugir, meu irmão. Não tem como fugir. A palavra de Deus nos orienta. Cabe a nós obedecer ou não. Você não é obrigado a obedecer. Mas Deus também não fica na obrigação de te livrar na hora que você começa a chorar ali por um problema, por uma doença que a medicina não consegue diagnosticar, e ali a pessoa fica gemendo ali. Eu comentei aqui ontem também, numa outra live que eu gravei ontem, não sei se já está lá no YouTube, mas eu creio que sim. Eu disse que no Rio de Janeiro existia, não sei se existe mais, que faz muitos anos que eu não vou lá mais fazer visita, um hospital de pessoas leprosas. E ali existem pessoas que perdem parte de seu corpo e elas ficam sem saber o que fazer. E eu ainda disse aqui o seguinte: tem tantas pessoas que são orgulhosas porque fizeram a faculdade, porque têm diplomas em sua escrivaninha ou nas paredes de seus escritórios, vários diplomas ali, e ficam orgulhosos por isso. E eu tive o prazer, eu digo prazer porque Deus me deu a oportunidade de ir lá, então para mim foi um prazer orar por aquelas pessoas lá. E eu tive a oportunidade de conversar com homens e mulheres que têm ou tinham vários diplomas em suas paredes de suas salas, escritórios ou escrivanias. Eu conversei com um senhor, ele disse para mim: você sabe quem eu sou? Eu falei: não sei. Ele disse para mim: eu já escrevi vários livros, e falou sobre as literaturas que ele já tinha escrevido, já estava para todos lados aí, andando para o Brasil afora aí, esses livros dele. E ele disse: olha, eu já fui um homem que eu saía do Brasil para dar aula na Alemanha. Eu dava palestra para médicos, eu dava palestra para grandes homens, grandes empresários, pessoas que tinha prazer de me ouvir, porque eu tinha uma grande capacidade. Agora, eu quero que você entenda isso. Naquele momento, aquele homem, com toda a sua experiência de vida, com toda a sua capacidade humana, com toda a sua sabedoria, ele estava sendo colocado num local, no meio de pessoas analfabetas, moradores de ruas, mendigos. Ele estava na mesma posição dessas pessoas, porque quando ele estava no auge da sua carreira, ele se orgulhava disso. Ele diz: eu me sentia muito orgulho, sabe, de chegar diante de uma multidão de pessoas em outros países e ali palestrar para eles. Mas hoje eu me sinto um fracasso. Então você que
está me ouvindo agora, me assistindo ao vivo, ou vai assistir depois essa gravação, que vai ficar muitos dias aí no Facebook, lá no YouTube também, gostaria que você se inscrevesse lá no meu canal. Procure lá, Pastor Lúcio Augusto, e você vai ouvir várias mensagens lá, várias palavras. Não são palavras bonitas, porque eu não tenho aqui um estudo para poder falar palavras bonitas para você, não. Mas eu falo de coração, e eu creio que se você der ouvido, a sua vida vai mudar, porque eu faço dirigido pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que o poder de Deus, ele é injetado na sua vida, se assim você der ouvido. Então eu quero dizer para você agora, preste muita atenção. Você que é formado, você teve oportunidade, Deus te deu condições financeiras para você fazer uma grande faculdade, talvez até no exterior. Você fez uma faculdade, uma pós-graduação lá nos Estados Unidos, no Harvard, no melhor colégio dos Estados Unidos, na melhor faculdade de lá, ou talvez na França, enfim, em outros países de primeiro mundo. Você cursou lá uma grande faculdade, fez uma pós-graduação, ou às vezes mais de uma. Você fica talvez orgulhoso com isso, achando que você é tudo. Você não é nada, meu irmão, entenda isso. Você pode sim ter alcançado com essa faculdade, com essa capacidade, você pode ter conquistado bons empregos, você pode ser um grande empresário, porque você conquistou sim, mas nunca pense que você está acima daqueles que não têm nada. Nunca pense dessa forma, porque o seu fim poderá ser num local onde ali você vai deparar com muitas pessoas que só tiveram sofrimento aqui e hoje está lá no mesmo nível de você. Porque quando você cai no hospital de câncer, ali você começa a apodrecer vivo, você não é diferente, você é igualzinho. Ali você não é melhor do que ninguém. Ali você é igual a qualquer pessoa, independente de cor, raça ou nacionalidade. Você é igual. Então, o povo precisa entender que quem busca a Deus tem a oportunidade. Não quer dizer que é melhor do que ninguém, não. Quem busca a Deus não é melhor do que ninguém. Mas tem a oportunidade de não acontecer na vida dele, como aconteceu na vida do povo de Israel, e como aconteceu na vida dessas pessoas lá no hospital de lepra, de leprosos. Não era apenas esse homem. Esse eu estou dizendo o caso dele, porque eu a lembrei aqui agora. Mas eu conversei com várias pessoas, e não é fácil entrar ali não. Só entra naquele hospital quem é muito de Deus, porque o cheiro é terrível. Eu vi mulheres ali bonitas, com cabelo até bem arrumado ainda, mas você vê a marca do sofrimento, perna apodrecida, já caiu o dedo, já caiu o dedo da mão, outros caiu o dedo do pé, está com mau cheiro ali. E os enfermeiros e os médicos que entram ali é muito bem protegido, uma roupa especial, porque a coisa é séria. E eu entrei ali com a camisa normal, uma calça normal, porque eu sabia que Deus ia me usar ali para falar. Eu não sei se alguma daquelas pessoas que eu falei de Jesus para eles, não sei se morreram ou se estão vivos até hoje, porque foi a única vez que eu estive lá. Mas eu plantei a semente da palavra de Deus. Eu plantei no coração deles a palavra. Se eles acreditaram, de repente pode até ter morrido, mas pode ter sido salva. E muitos podem ter sido curados também, que eu não sei. Mas uma coisa é a realidade. Nunca pense que você, porque tem aí na sua casa diplomas e mais diplomas. Tem pessoa que se orgulha com tão pouca coisa. Eu sou um profissional, sabe? O meu serviço é melhor do que de fulano. E se orgulha até disso. Não, meu irmão. Nunca se orgulha disso. Agradeça a Deus por Ele ter te dado esse talento. Agradeça a Ele porque Ele fez de você um grande profissional, um médico especialista. Ele te deu sabedoria para entender, estudar, entender a doença, o caso dessas pessoas.
como foi agora aí essa pandemia que nós passamos e parece que está até voltando em alguns lugares. É Deus que deu sabedoria aos médicos, a essas pessoas que criaram a vacina. Você pensa que isso é pela capacidade humana? Não, não é. É tanto assim que demorou conseguir, porque através de muitas orações, muita gente pedindo a Deus que viesse iluminar esses homens, eles tiveram a sabedoria e criaram essa vacina. Foi aonde que parou de morrer tanta gente como morria. Mas tem pessoas ou alguns países que criam essas vacinas e depois fica se gabando. Ah, se não fosse nós, o mundo talvez teria sido ceifado. Não, Deus deu sabedoria, inteligência para que vocês pudessem descobrir essa vacina. É Deus que deu sabedoria. Não foi por capacidade humana. Porque se fosse por capacidade humana, desde o momento que a doença apareceu, já teria o remédio no outro dia, ninguém tinha morrido. Mas, infelizmente, o homem, é difícil reconhecer o que Deus faz. É difícil reconhecer o que Deus é. Aqui o povo, olha o que Deus fez na vida do povo. Durante o dia, aquela nuvem fazia aquela sombra maravilhosa para o povo caminhar sem sofrer aquele calor terrível do deserto, que é de 50 graus ou mais. À noite, a luz alumiava, clareava para eles caminhar no escuro como se fosse dia. Para que Deus fez isso? Para eles caminhar de dia e de noite até chegar à terra prometida. Mesmo assim, eles não reconheceram. Eles começaram a reclamar. Ah, mas lá no Egito a gente era escravo, mas a gente comia muita carne, muita cebola. Lá tinha isso, tinha aquilo outro. Eles reclamaram. Eles reclamaram tanto que Moisés um dia ficou irado e ele feriu a rocha com raiva. Tocou naquela rocha com um cajado com raiva e por essa razão ele perdeu também a bênção de Deus, porque ele não entrou naquela terra. Então, meus amados, nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos parar um pouco e meditar, refletir como está a nossa vida, como está a nossa situação diante de Deus. Será que nós estamos agradando a Deus? Será que a nossa situação diante de Deus, ela é favorável a nós sermos abençoados? Ou ela é muito mais favorável para a gente receber algo contrário, como esse povo aqui? 23 mil caíram em um dia. Outros pereceram pelas serpentes. Outros caíram pelo destruidor. Eu gostaria muito que esta live vai chegar até você. Eu creio. Quantas vezes você fica mexendo lá no YouTube e você vai encontrar essa palavra lá. Você vai deparar lá, até talvez sem querer, com essa palavra e com outras palavras de Deus que está sendo anunciada ali. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer algo na sua vida. Ele vai fazer algo no seu coração. Você vai entender que se você é um homem que tem uma grande capacidade, seja lá no que for, você vai entender que é Deus que te dá isso. É Deus que está te mantendo de pé. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, meu irmão. Porque você pensa que se Deus quiser, Ele pode fulminar com a minha vida aqui em um segundo. Eu posso deitar na minha cama logo e não amanhecer amanhã mais vivo. Mas diz a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, que é responsável por eu amanhecer
e conseguir olhar pela janela e contemplar a claridade do dia. É a misericórdia de Deus. Então eu gostaria de, neste momento, fazer uma oração. E nesse momento de oração, você pode fazer o seu pedido aí. Você pode tomar as suas decisões. A palavra foi dada. Agora, decidir por você eu não posso. Eu não posso decidir. Eu só posso decidir pela minha própria vida. Nem pela vida da minha esposa, dos meus filhos, eu não posso decidir. Porque a decisão é pessoal. Porque Deus criou eu e você com livre arbítrio. Eu faço aquilo se eu quiser fazer. Se eu não quiser, eu não sou obrigado a fazer. Nem Deus me obriga a fazer. Mas se você quer, se você deseja, eu vou por você agora. Se você está num local onde você possa fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Se você não pode, está dirigindo, de repente está trabalhando, não tem como. Mas mesmo com os olhos abertos, Deus vai te abençoar neste momento. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi dita nessa manhã, meu Deus. E eu te peço neste momento de oração, em favor de milhares e milhares de pessoas que estão caminhando de maneira errada, meu Deus. Essa pessoa não vai conseguir atingir o alvo dela, porque ela está caminhando o contrário. Mas aquelas, meu Deus, que desejam neste momento fazer a coisa certa, resistir às tentações da carne, esses vão vencer, meu Deus. Esses vão alcançar a vitória. Então, ó Deus poderoso, manifesta a glória do Senhor na vida dessa mulher, na vida deste homem que está ligado agora. Meu Pai, tem pessoas agora me assistindo que está com a doença crônica, doença que os médicos não conseguiram diagnosticar até hoje. Doença, meu Pai, que está consumindo esta pessoa. Meu Deus, toca com poder e autoridade nesse momento, Senhor, nesta pessoa agora. E arranca essa dor de cabeça que tem consumido esta pessoa. Arranca esse orgulho que faz essa pessoa achar que ela é melhor do que todas. Faz, meu Pai, essa pessoa entender que ela não é nada, ela é pó e cinza. Faz, meu Deus, um milagre na vida dessa pessoa que está desempregada, não tem o que comer dentro de casa. Abre uma grande porta para esta pessoa e faz um grande milagre acontecer agora. Meu Deus, essa mãe que chora por causa do filho, que saiu ontem, meu Deus, e até agora não retornou ao seu lar, e essa mãe não sabe o que aconteceu, ela talvez está esperando receber uma notícia ruim, que ele foi morto, ou que ele foi esfaqueado, que ele recebeu um tiro, e está internado agora em estado grave. Aqueles que saíram, meu Deus, para uma festa e sofreram um grave acidente de automóvel, esta mãe está desesperada, ela chora, angustiada. Outras, meu Deus, não tem nem lágrima nos olhos para derramarem, mas se encontram com os olhos vermelhos, meu Pai, porque não sabe o que fazer. Ah, meu Deus, faz o coração dessa mulher acalmar agora. Traz o filho de volta para casa. Essa que o marido foi embora por causa de uma confusão, por causa de um bate-boca, ele pegou o que era seu e foi embora. Mas, meu Pai, nós sabemos que isso é um demônio que age na vida da família para causar essas separações, para causar esses problemas. Deus amado, repreenda esse espírito agora e faz esse homem sentir o desejo de voltar para o seu lar, de estar com a sua família, porque os filhos ficaram ali chorando, meu Deus, à procura do seu pai, sentindo a falta, o carinho humano do pai. Ah, meu Deus, toca nessas vidas agora, meu Senhor, e opera um grande milagre, meu Deus.
Espírito Santo, eu gravei aqui agora essa live, estou gravando, terminando ela, mas o meu coração está cheio de fé, meu Deus, porque ontem o Senhor nos revestiu de poder, o Senhor nos revestiu de autoridade, meu Pai. Então, neste momento, Senhor, venha, Senhor Jesus, alcançar essas pessoas necessitadas, alcançar esse que chora, esse que está num leito de dor agora, com câncer, com a AIDS, meu Pai, talvez com a Covid. Espírito Santo, liberta essas pessoas agora, meu Pai, e dê a sua graça em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus possa, nesse dia de hoje, te dar um dia excelente, um almoço abençoado em família, isso é ótimo. Abençoe a sua família juntamente aí, na hora do almoço, você lembra disso. Pega o seu prato de comida, agradeça a Deus por Ele estar te dando condições de ter essa comida na sua mesa, porque muitos não têm nem o que comer. Muitos não têm nesse dia de hoje nem um pedaço de pão. Talvez aquela mãe, aquele pai mandou os filhos para a rua para pedir alguma coisa para se alimentar. E nós sabemos que existe isso. Isso é uma realidade. Muitos não querem falar isso porque quer maquiar o sofrimento. Não tem que maquiar. A verdade tem que ser dita. Tem muita gente no Brasil, aqui em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, milhares de pessoas ali que não tem o que comer. Talvez hoje vai comer um pedaço de pão porque alguém deu para eles. Talvez vai comer um arrozinho porque alguém deu, porque não tinha condições de comprar. Mas graças a Deus que alguém deu para eles. E isso é maravilhoso. Meus amados, eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de todo o meu coração. Gostaria que você fosse lá no YouTube, se inscrevesse no meu canal. Procure lá, Pastor Lúcio Augusto. Eu quero, até o final do ano que vem, esse ano já está terminando, mas no próximo ano, em nome do Senhor Jesus, eu quero atingir pelo menos 200 inscritos nesse canal, que vai me ajudar a levar essa palavra tão abençoada. Eu não cobro uns centavos para fazer isso, é que eu não ganho nada de dinheiro. Eu faço de coração, eu faço por amor. Eu não sou um pastor que estou com uma igreja ali pedindo oferta, não é isso não. Eu faço isso aqui no meu lar. Esse aqui é o meu pequeno estúdio. Está faltando alguma coisa ainda. Se você ver aqui no teto, está verde, porque o cômodo aqui era todo verde. Eu azulejei duas paredes. Essa da porta eu vou colocar uma porta, vou colocar um outro tipo de material. Essa daqui eu coloquei também algo diferente, para dar uma coisa diferente aqui dentro. Mas ainda falta emassar esse teto. Mas graças a Deus, Deus me deu condição de preparar esse lugarzinho aqui, está limpinho. Louvado seja Deus, o chão está de piso, branquinho, as paredes, um azulejo bacana. Se você olhar no fundo aí, você vai ver que está esse local que Deus me deu. É simples, mas é aqui que eu tenho procurado levar a palavra de Deus. E eu estava aqui dizendo ontem, que eu estava aqui um dia desse, e uma pessoa lá de parece que Paraná, São José dos Pinhais, estava para cometer um suicídio, mas ela ouviu aqui uma palavra, decidiu entregar a vida dela para Jesus e não foi morta, não se suicidou. Então isso é de grande valor. Você acha que tem dinheiro que paga isso? Você acha que tem alguma coisa que paga isso, meu amigo? Tem não, para mim não. Para mim, isso aí foi melhor do que se eu tivesse 50 diplomas aqui na parede e não estivesse fazendo nada para ajudar alguém. Para mim foi ótimo, foi gratificante. E foi muito gratificante ter você comigo aqui até agora. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos que entraram aqui. Que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente. Você que não pôde ficar ao vivo, mas deu aqui o seu like também. Jesus te abençoe e fique na graça de Deus. Um bom dia, um bom almoço para você
em nome de Jesus.